Olá, tudo bem? Na aula passada, nós ensinamos a fazer máscaras. Estamos aí com essa questão da pandemia e precisamos usar as máscaras e máscara salva a vida. Esse ano, quando começou ali as aulas, tivemos uma procura muito grande para as crianças levarem as máscaras para a escola. Esse projeto que é o porta-máscara, aonde nós vamos ter esse bolsinho aqui na frente que vai guardar as máscaras limpas, né? Então veja, a parte da frente é um plástico transparente e no fundo eu usei aqui um material que ele é plastificado, esse material, que então é fácil de higienizar. E no outro lado temos outro bolsinho, né? Eu diferenciei então o material. Também é um material que você vai limpar só passando um paninho com álcool, aonde estaria guardando a máscara suja. Então cabe aqui 3, 4 máscaras, né? E conforme a criança vai trocando, ou até mesmo para pessoas que trabalham fora e precisa tá levando e fazendo a troca durante o dia, tem essa opção, né? De pegar uma máscara que tá aqui limpinha e guardar depois a suja aqui dentro. Então elas não têm contato, tá? Então dá para levar bem tranquilo, sem correr o risco de você tá colocando a tua máscara já usada dentro da bolsa e aí você vai estar se protegendo mais ainda. Então nós temos esse modelinho que ele é redondo, tá? E temos também os modelinhos que são quadradinhos, olha, tá? Novamente eu usei aqui uma cor estampada e no outro lado uma cor lisa. E aqui vocês vão observar, aqui eu tenho um zíper desse lado e o outro zíper está ao contrário dos lados para ficar fácil de manusear, ok? Nesse projeto eu usei tecido e o plástico cristal, que é bem fácil de vocês encontrarem, tá? E está trabalhando. E o acabamento com o viés. Toda a lista de materiais que nós vamos estar usando vai estar na descrição aí do vídeo e eu vou estar falando aqui durante a aula também, ok? Nós temos aqui alguns outros modelinhos, olha, a gente pode também fazer cor de zíper diferente. As crianças, por exemplo, que não são alfabetizadas ainda, elas não têm como ler, de repente, nós temos também a opção de colocar aqui sujinhas, limpinhas, mas temos essa opção para as crianças que ainda não sabem ler, que é a cor diferente no zíper também. Desse lado eu usei um zíper amarelo e o tecido do fundo estampado, e do outro lado um tecido liso com o zíper de outra cor. Então fica fácil para as mães, professoras, enfim, orientar e ensinar as crianças a maneira como usar, né? Porque acreditamos que logo vai acabar essa pandemia e nós vamos poder voltar à nossa vida não tão normal quanto antes, né? Mas de maneira que nossos filhos vão poder ir para a escola, vamos ter aí mais acesso a outras pessoas, porém ainda com todos esses cuidados. Esse projetinho, olha, bem bonitinho, né? Eu usei aqui um tipo de viés diferente, eu vou estar falando ali, que é o viés de tecido. Para quem não tem, né, acesso ao tecido, ao viés pronto, você pode fazer do próprio tecido, tá? E você pode estar combinando também com o tecido que você já fez a máscara, tá? Aqui, ó, nesse lado, novamente, eu usei um tecido liso, o zíper é da mesma cor. Mas podem brincar e usar a criatividade e fazer várias maneiras aí diferentes, ok? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os materiais que nós vamos usar para fazer esse projeto. Eu já trouxe algumas partes cortadas e outras que eu vou mostrar para vocês como nós vamos cortar. Então, eu tenho esse tecido estampado, tá? Que é de menininha ali, bem bonitinho, que eu vou combinar com esse tecido de poá. Poá é esse tecido de bolinha. Então, eu vou estar cortando o tecido junto com vocês. Eu cortei uma parte e vou cortar essa junto com vocês. Vamos precisar também de 2 zíperes. Eu trouxe 2 zíperes comum, tá? Que é bem fácil de achar.
E aí, eu gosto de usar ele de 20 centímetros. Vocês vão observar que o nosso molde tem 15 centímetros, então eu gosto que ele fique um pouco maior, porque aí a gente corta esses terminaizinhos sem ter a dificuldade para costurar. Então, vamos precisar de dois tecidos, tá? E na parte do plástico, esse plástico é o plástico cristal, ele tem gramaturas diferentes. A gramatura que eu tô usando aqui é de 30. Vocês podem estar usando de 20, ou também tem um outro plástico que chama translúcido, também fica bacana. Então, eu vou estar usando, para quando eu fizer assim, de tecido, como eu estou fazendo, uma parte do plástico do tamanho do tecido, tá? Tudo isso vai estar descrito para vocês ali, o tamanho, o molde certinho. Vamos estar fazendo o molde até para vocês imprimirem, que fica bem fácil, tá? Vamos precisar também de duas partes de cristal menor daí, tá? Vai ter toda a medida lá. E vamos precisar de duas partezinhas assim, pequena. Vocês vão estar entendendo exatamente a hora que eu estiver cortando, tá bom? Então, olha, aqui nós temos os nossos moldes, tá? Que nós vamos estar, o meu já está bem, ó, manchadinho, riscadinho, mas tudo isso vai estar descrito para vocês. E aqui, ó, nós temos anotadinho exatamente cada informação que eu vou estar falando aqui durante a aula. Tem o molde com os cantos arredondados, como também vai ter o molde quadradinho, tá? Então, o acabamento de viés para o redondo é da maneira como eu vou ensinar, e o quadradinho, a única coisa é que ele vai ter um cantinho aqui pra gente, diferente para fazer. E nós vamos estar orientando vocês sobre todos esses detalhes, ok? Então, olha, eu trouxe para vocês cortar junto aqui com vocês, quero dizer, uma parte do tecido e uma parte do plástico. Eu já risquei aqui, olha, tá? Nesse plástico translúcido eu usei a caneta mesmo, porque no plástico a gente consegue visualizar melhor, né, com a caneta, e depois a gente vai passar um paninho com álcool e ele vai sair todo esse risco. Eu vou estar fazendo aqui o redondo, mas vocês vão ver que o tecido eu cortei quadrado. E eu vou explicar por quê. Ó, coloquei aqui e peguei com a caneta e risquei toda a volta. Essa margem aqui, olha, nesse momento eu não vou usar, porque dentro eu vou fazer todo ele de uma cor só. Mas eu trouxe para mostrar para vocês que dá para fazer todo esse projeto de plástico, só no plástico cristal, e o tecido liso, e podemos estar costurando aqui uma tag escrita sujinhas e limpinhas. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês, ok? Então, ó, vamos cortar essa parte, tá? Eu gosto de cortar ele aqui, não tão rente assim, mais próximo para não desperdiçar muito material. Esse plástico vocês encontram nas lojas de armarinho, lojas que vendem materiais para bolsa, assim como os sintéticos, tá? Aquela bolsinha que eu mostrei para vocês e que o material é plastificado, que dá pra gente limpar com um paninho com álcool, chama-se sintético. Aí nós temos também vários tipos de sintéticos e várias espessuras. Mas procurem comprar um que seja bem molinho, que não seja muito duro, tá? Porque senão vai ficar difícil para vocês na hora de costurar. Todo esse material é fácil de costurar na máquina caseirinha. Vocês vão ver que nós vamos estar trabalhando aqui com a máquina caseirinha e vocês vão entender. Olha, quando eu levanto assim, parece que o risco some, mas quando a gente põe aqui, ó, em cima da cor clara, dá pra ver o risco. Então, se tiverem dificuldade, é só, tá? E vocês podem estar usando caneta, alguma coisa que depois também vocês passam um paninho com álcool e ele sai, certo? Então, olha, cortei aqui e agora nós vamos cortar no tecido, porque eu já tenho
para essa parte, então, um tecido, um plástico, tá? Olha, vejam que eu cortei o meu tecido reto, tá? Eu posso vir aqui agora, ó, e arredondar, ou até colocando mesmo o molde também, não tem problema, tá? É que eu já deixo assim, que caso eu decida fazer no quadrado, eu posso também fazer o quadrado, tá? Nesse caso, nós vamos fazer o redondo, então eu já tô aqui, ó, circulando com o plástico que eu cortei, o tecido também, tá? Então, vamos cortar todos esses cantinhos aqui, deixando eles redondinhos, ó. Essas medidas, meninas, quando vocês forem fazer alguma coisa que tenha o cantinho arredondado, nós vamos estar disponibilizando as medidas ali. E aí, vocês falam assim, tá, mas se eu não conseguir imprimir, vamos pensar assim, vai ter lá para eu imprimir, mas eu não consigo fazer essa impressão. Como que eu posso fazer esse molde, estando quadrado, arredondar esses cantos? Olha, vou até mostrar para vocês aqui no meu molde, tá? Eu tenho aqui o molde que seria quadrado, ok? Eu vou pegar a régua e vou marcar nesse canto aqui, ó, tá? Bem no cantinho, eu vou vir com uma marcação aqui de uns 2 centímetros e meio, de 1,5 centímetro. E aí, eu vou vir e vou arredondar aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tô fazendo aqui a olho, mas vocês podem, pera ali, vamos fazer bem certinho, ó. Dá pra ver, ó, 1,5 centímetro, tá? Ó. E aí, eu venho aqui e vou curvar de maneira que os dois lados fiquem iguais, ok? Posso fazer isso, então, em todos os cantos, para poder daí recortar e aí ficar com o molde arredondado assim. Outra ideia que a gente tem também é você pegar alguma coisa que você tenha redondinho, pode usar até o cone de linha, só um minutinho. Ó, coloca o cone de linha ali, tá? Pode marcar também 1,5 centímetro para ver se o cone que você tá usando vai estar dentro dessa medida, ó. Encaixa nas duas partes retas do molde e vem aqui e faz o cantinho, ok? Vai ficar também arredondadinho. Se o que você tiver de redondo não tiver encaixando dentro de 1,5 centímetro, procura lá algo que seja maiorzinho um pouco, essa parte da circunferência aqui, que encaixe nesse 1,5. Ah, mas eu quero deixar menorzinho assim mesmo. Não tem problema, tá? Isso é uma delicadeza para ele ficar bonitinho, e como eu já mostrei o outro modelo para vocês que pode ser quadrado. É legal não ser mais do que 1,5 centímetro aqui, tá? Esse ângulo aqui, porque senão fica difícil da gente costurar, tá? É de 1,5 centímetro para menos. Olha, observa como aqui ficou maior e aqui que eu usei o cone ficou um pouco menor. Então, aqui ainda tudo bem, mas se ficar mais pra cá, daí vai ter dificuldade na hora de costurar o viés, ok? Então, para quem não conseguir imprimir o molde lá em casa, vocês já vão ter essa noção de como arredondar os cantinhos, tá bom? Bom, eu já cortei aqui, agora nós vamos cortar no tecido que vai ser o poá, que vai ser o forro. Forro ou o lado da sujinha ou o lado da limpinha, aí vocês que vão decidir qual o lado que vocês vão definir como esse lado vai ser das limpinhas e o lado onde o tecido é de bolinhas, o poá, vai ser as sujinhas, ok? Então, ó, vamos abrir aqui o meu tecido. Hoje eu trouxe um pedaço bem maior. E vou pegar, olha, peguei o meu molde, coloquei aqui e com o lápis 6B eu vou riscar e arredondar.
ok? E agora vamos cortar também, tá? Eu já volto aqui para mostrar para vocês tudo certinho, cortadinho, pra gente começar a montar.